Pare, não rola a tela, não pula, não minimiza, porque o que está prestes a acontecer aqui não é um vídeo, é uma intervenção. E se você chegou até este momento, se seus olhos estão nessas palavras agora, existe uma razão específica para isso, uma razão que vai ficando mais clara a cada segundo que você continuar aqui, porque há algo que foi escondido de você, deliberadamente, algo que está nos textos mais antigos do mundo, algo que povos inteiros construíram fortunas usando, algo que separa de forma absoluta e definitiva os que vivem sufocados dos que vivem em abundância. Não é talento, não é sorte, não é família rica, é um código espiritual de autoridade financeira. E hoje, este código vai ser colocado nas suas mãos, mas eu preciso de uma coisa de você, só uma, que você fique, que você não saia antes do fim, porque o que vem nos próximos minutos foi construído para quebrar algo específico na sua vida. E quebrar leva tempo. Cada bloco deste vídeo é uma marreta, e muralhas não caem na primeira marretada, caem na última. E você não vai querer sair antes da última. Respira. E vem comigo. Eu preciso te fazer uma pergunta. Não uma pergunta educada. Uma pergunta que dói. Que noite foi a última vez que você deitou na cama, olhou para o teto e ficou em silêncio porque não tinha mais palavras? Porque você já tinha orado tudo, já tinha pedido tudo, já tinha prometido tudo. E o sufoco continuava. As contas continuavam. O aperto no peito continuava. Eu sei como essa noite é, e talvez essa noite tenha sido ontem. Então eu vou te dizer algo agora que ninguém te disse nessas noites. O problema não é a sua fé, não é a intensidade da sua oração, não é o número de vezes que você pediu. O problema é que você foi ensinado a se colocar na posição errada. Desde criança, pela religião, pela cultura, pela família, você foi ensinado que para receber, você precisa se diminuir, que para merecer, você precisa se humilhar, que para prosperar, você precisa implorar, e você fez isso. Com sinceridade total, com o coração aberto, com lágrimas reais. E mesmo assim, o dinheiro não veio. Sabe por quê? Porque existe uma lei espiritual mais antiga que qualquer religião, mais profunda que qualquer tradição, mais poderosa que qualquer ritual que te ensinaram. E essa lei diz o seguinte: o mundo espiritual não responde à súplica, ele responde à autoridade. Deixa isso pousar por um segundo. O mundo espiritual não responde à súplica, ele responde à autoridade. Quando você pede, quando você suplica, quando você implora, você está enviando uma frequência específica para o universo. A frequência de quem não tem, de quem precisa, de quem depende da boa vontade de outro. E o mundo espiritual devolve exatamente essa frequência para você, amplificada, multiplicada, de volta na sua vida como realidade concreta, como conta no vermelho, como nome no cadastro de inadimplentes, como vergonha de não conseguir dar o que a família precisa. Mas quando você decreta, quando você fala como herdeiro, quando você para de pedir como órfão e começa a tomar como filho, algo muda no nível mais fundamental da realidade. Não é teoria, não é metáfora bonita, é mecânica espiritual. É como funciona, é como sempre funcionou. E os textos mais antigos do mundo gritam isso em cada página. Decreta uma coisa, e ela será estabelecida para ti. Não diz implora, não diz suplica, não diz pede com humildade suficiente. Diz decreta. E é exatamente isso que você vai aprender a fazer hoje. Não amanhã. Não quando a situação melhorar. Não quando você se sentir pronto. Hoje. Agora. Neste vídeo. Porque você já perdeu noites suficientes olhando para o teto. Já teve sufoco suficiente. Já teve vergonha suficiente. Já teve escassez suficiente. E hoje, isso começa a mudar. Palavra por palavra.
decreto por decreto, camada por camada, até que a última muralha caia. Agora eu preciso te mostrar algo que vai doer um pouco, não por crueldade, mas porque dor no diagnóstico evita morte no tratamento. E esse erro que vou te mostrar, se não for identificado hoje, vai continuar destruindo silenciosamente cada oportunidade financeira que aparecer na sua vida. O erro não está no seu esforço. Você trabalha. Eu sei que você trabalha. Você se desdobra, acorda cedo, dorme tarde. Abre mão de coisas que queria ter, de momentos que queria viver, de sonhos que foi adiando, porque a conta não fecha. O erro não está na quantidade de trabalho. Está em algo muito mais profundo. Está na conversa invisível que você tem consigo mesmo, todos os dias. Sem perceber. Pensa comigo. Você já ficou parado na fila do caixa, com o coração acelerado, rezando para o cartão passar? Você já abriu o aplicativo do banco, olhou o saldo e fechou rápido porque deu aquele aperto? Você já fingiu que estava bem, na frente de alguém, quando por dentro estava calculando se ia conseguir pagar o boleto do mês? Você já sentiu aquela vergonha específica de não poder dar para o filho, para o cônjuge, para alguém que você ama? O que eles precisavam? Esse aperto, essa vergonha, essa ansiedade silenciosa. Eles não são só sentimentos, são sintomas. Sintomas de um decreto invertido que está operando na sua vida. Porque cada vez que você sente esse aperto e não o confronta, você está confirmando uma identidade. A identidade de quem não tem, de quem não merece, de quem nunca vai ter o suficiente. E identidade confirmada atrai realidade correspondente. Sempre. Sem exceção. Sem misericórdia. Sem pausas. Então o erro não é externo. Não é o chefe que não te dá aumento. Não é a economia do país. Não é a família que não te ajudou. O erro está dentro. Está na narrativa que você conta sobre si mesmo, quando ninguém está ouvindo. Está nas palavras que você usa quando olha para o espelho e pensa na sua situação financeira. Está no roteiro mental que você repete todos os dias, tão automaticamente que nem percebe mais que está repetindo. Eu sempre fui assim. Dinheiro nunca fica nas minhas mãos. Na minha família sempre foi difícil. Não é para mim. Cada uma dessas frases é uma ordem dada ao mundo espiritual. Uma instrução precisa. Uma programação que o universo executa com perfeição absoluta. E ele executa porque você mandou, porque você foi o autor do decreto. Só que foi um decreto de escassez. E hoje, esse decreto vai ser reescrito, palavra por palavra. Mas para reescrever, você precisa primeiro reconhecer. Precisa ter a coragem de olhar para esse padrão e dizer: fui eu, sem querer, sem saber, mas fui eu que decretei isso sobre a minha vida. E agora vou ser eu a decretar o oposto. Com a mesma boca, com o mesmo poder, mas numa direção completamente diferente. E o primeiro passo desse novo decreto começa agora. Vai nos comentários e escreve o seu primeiro nome. Só o seu nome. Porque escrever o seu nome aqui é o momento em que você para de ser anônimo nessa batalha. É o momento em que você levanta a mão e diz para o mundo espiritual: estou aqui. Eu me identifico. Eu aceito a mudança. Pode começar. Escreve agora. E continua comigo, porque o próximo bloco é onde a ativação começa de verdade. Existe algo dentro de você agora. Não é esperança vaga. Não é otimismo de autoajuda. É algo mais antigo do que isso. Mais profundo. Mais resistente. Algo que sobreviveu a cada conta que chegou sem dinheiro para pagar. A cada vez que você teve que dizer não para alguém que amava. A cada noite em que o sufoco foi maior que o sono. Esse algo nunca se apagou completamente. Ficou como brasa, enterrada debaixo de cinzas de fracasso financeiro, debaixo de anos de escassez acumulada.
debaixo do peso de dívidas que foram crescendo enquanto você tentava manter tudo junto. Mas está lá, intacta, esperando, e tudo o que precisa é de um sopro. Eu quero que você pense numa imagem específica agora, não abstrata, concreta. Pensa no rosto do seu filho dormindo, ou da pessoa que você mais ama. Pensa na expressão desse rosto, quando ele está em paz, quando não sabe das contas, quando não sente o peso que você carrega. Agora pensa em como seria acordar de manhã e não ter mais esse peso, não fingir que não tem, não ter. Acordar e saber que as contas estão pagas, que o mês está coberto, que você pode olhar para esse rosto que ama e sentir no peito a paz de quem provê, de quem não falta, de quem chegou onde precisava chegar. Essa imagem, esse sentimento, não é fantasia, é o destino espiritual que foi separado para você, antes mesmo de você existir. Agora fecha os olhos, 3 segundos, respira fundo e repete com tudo que você tem: eu sou herdeiro da abundância. Eu carrego autoridade espiritual. O que me pertence está vindo na minha direção agora. Abre os olhos. Sentiu alguma coisa? Pode ter sido calor no peito. Pode ter sido uma leveza inesperada. Pode ter sido lágrima chegando sem aviso. Mas pode também ter sido uma voz pequena, quase um sussurro, dizendo: isso não é para mim. Já tentei acreditar antes. Minha situação é diferente. Isso funciona para outros. Se essa voz apareceu, não a ignore. Não finja que não ouviu. Olha direto para ela, porque essa voz tem endereço. Ela não nasceu em você. Ela foi instalada. Pelo dia em que o cartão recusou na frente de todo mundo. Pelo mês em que faltou para o básico. Pela vez em que você pediu ajuda e não veio. Pela humilhação financeira que ficou gravada na memória do seu corpo e virou crença sobre quem você é. Essa voz não é sua verdade, é a cicatriz falando. E cicatrizes não definem destino. Elas documentam batalhas passadas, batalhas que você sobreviveu, batalhas que te trouxeram até aqui, até este vídeo, até este momento, até este decreto. Existe uma lei espiritual que atravessa todos os textos sagrados da humanidade, de Oriente a Ocidente, de milênios atrás até hoje. Ela diz: o que você honra se expande, o que você trata com reverência, com intenção, com presença, cresce na sua vida, multiplica, retorna amplificado. Agora pensa, como você trata o dinheiro? Quando você pensa nele, é com medo, com raiva, com aquela sensação de perseguição constante, com a certeza de que nunca vai ser suficiente? Se sim, você está enviando rejeição para aquilo que quer atrair. Você está expulsando o que quer receber. E o dinheiro, como qualquer energia no universo, vai para onde é honrado, vai para onde existe um recipiente preparado, vai para onde a frequência corresponde. E o que estamos fazendo agora, bloco por bloco, decreto por decreto, é preparar esse recipiente dentro de você, limpar o espaço, abrir o canal, sintonizar a sua frequência interna com a frequência da provisão que já tem o seu nome. Antes de avançar, vai nos comentários e escreve: eu estou ativado. Não é opcional, não é para quando você terminar o vídeo, é agora. Porque esse comentário é o momento em que você planta a primeira semente visível do decreto que está sendo estabelecido. É o momento em que você para de só ouvir e começa a agir. E ação, mesmo pequena, mesmo simples, muda tudo no mundo espiritual. Escreve agora e vem comigo. Porque o próximo bloco é onde o selo espiritual é colocado. Eu preciso parar aqui, não para descansar, para marcar. Porque existe um momento em toda batalha espiritual em que o guerreiro precisa cravar a bandeira no chão. Não quando vencer, antes. Antes de ver o resultado, antes de ver o dinheiro, antes de ver a porta abrir. Cravar a bandeira primeiro e então avançar. Isso é o que separa os que recebem
dos que ficam esperando. Desde os tempos mais antigos, os povos que entendiam as leis espirituais profundas sabiam que toda aliança precisa de um ato concreto, não uma intenção, não um sentimento, um ato. Algo que acontece no mundo visível e ressoa no mundo invisível. Algo que o seu próprio espírito possa ver e reconhecer como compromisso real. E esse ato, neste vídeo, é o comentário, mas não como você pensa. Não como interação com um vídeo, como declaração pública de identidade. Quando você vai nos comentários e escreve, você está fazendo algo que vai muito além de uma palavra numa tela. Você está dizendo para o mundo espiritual, para as forças que operam no invisível, para a sua própria mente que ainda duvida: eu escolhi, eu me posicionei. Eu não sou mais observador passivo da minha escassez, sou agente ativo da minha prosperidade. E há algo mais. Neste momento, enquanto você assiste este vídeo, existem outras pessoas fazendo exatamente o mesmo, em casas diferentes, em cidades diferentes, em países diferentes, com dívidas diferentes, com dores diferentes, mas com a mesma fome de mudança que te trouxe até aqui. E quando todas essas pessoas escrevem a mesma declaração, com a mesma intenção, com a mesma convicção, algo acontece que transcende cada história individual. Uma frequência coletiva se forma. Uma rede espiritual de intenção compartilhada, que tem um poder multiplicado, que vai muito além do que qualquer pessoa conseguiria sozinha. Você não está comentando num vídeo. Você está entrando numa corrente. Uma corrente de pessoas que decidiram, no mesmo momento que você, que o ciclo de escassez termina agora. Mas há quem leia isso e não haja. Há quem concorde internamente. Sinta a emoção, sinta a convicção e não mova um dedo. E eu preciso te dizer o que acontece com essa pessoa. Nada. Não porque o poder não estava disponível, não porque o decreto não era real, mas porque o canal ficou fechado pela inação, porque fé sem ato é intenção sem endereço, é carta sem destinatário, é semente sem terra, não vai a lugar nenhum. Então agora, neste segundo, vai nos comentários e escreve essa frase exata: eu decreto que o dinheiro que me pertence está vindo agora. Cada palavra tem peso específico. Eu decreto, você assumiu autoridade, que o dinheiro que me pertence não é esmola, é herança. Está vindo agora. Tempo presente. Não amanhã. Não talvez. Agora. Escreve completo. Sem resumir. Sem abreviar. E quando terminar, curte este vídeo. Não como obrigação. Como assinatura. Como o momento em que você disse para si mesmo: eu fui até aqui. Eu não recuei. Eu cravei a bandeira. Fez isso. Porque agora, entramos no território que muda tudo. O território onde a sua identidade para de ser quem você foi e começa a ser quem você sempre deveria ter sido. Prepara, porque o próximo bloco vai mexer com algo que você carrega há anos sem perceber. Existe uma pessoa que eu conheço bem. Talvez você também conheça. Ela acorda todo dia com o peso antes mesmo de abrir os olhos. Antes do primeiro pensamento consciente, já chegou a sensação. O aperto, a lembrança imediata das contas, do nome sujo, da dívida que não para de crescer. Essa pessoa ora, essa pessoa trabalha, essa pessoa tenta com tudo que tem, mas há algo que ela carrega debaixo de tudo isso, algo que ela nunca nomeou. Uma etiqueta invisível, colada na alma, escrita antes mesmo que ela entendesse o que as palavras significavam. A etiqueta diz: eu sou o tipo de pessoa que não prospera. E enquanto essa etiqueta estiver lá, nenhuma oração muda nada. Nenhum esforço é suficiente. Nenhuma oportunidade se sustenta. Porque você nunca vai além da sua identidade. Nunca. Isso é lei. Absoluta. Imutável. A sua vida exterior é sempre, sem exceção, o reflexo da sua identidade interior. Se por dentro você se vê como devedor,
as dívidas vão continuar chegando com seu nome. Se por dentro você se vê como o tipo que nunca tem sorte, as oportunidades vão continuar escorregando. Se por dentro você carrega a memória de cada fracasso financeiro, como prova de quem você é, o mundo de fora vai continuar produzindo exatamente essa prova. Não porque você é amaldiçoado, não porque Deus te esqueceu, mas porque você está operando a partir de uma identidade falsa. Uma identidade que foi construída sobre feridas, sobre humilhações, sobre o dia que o cartão recusou, sobre a vez que você não conseguiu olhar nos olhos de quem amava, porque não tinha o que precisava dar, sobre cada momento em que a escassez deixou uma cicatriz, e você, sem perceber, foi costurando essas cicatrizes até virarem uma roupa que você veste todos os dias, a roupa da insuficiência, da escassez, de quem nunca tem o suficiente, e o mundo espiritual não vê você, vê a roupa, e responde de acordo. Mas agora eu preciso te dizer algo que vai mudar tudo. Essa roupa nunca foi sua. Você não nasceu com ela. Ela foi colocada em você por circunstâncias, por palavras que alguém disse, por situações que te convenceram de uma mentira, e hoje você vai tirá-la. Eu quero que você se imagine agora em frente a um espelho. Não o espelho físico, o espelho interno, o que mostra não o rosto, mas a identidade. E eu quero que você olhe para essa roupa que está vestindo. Olhe para cada fio dessa roupa. O fio da dívida, o fio da vergonha financeira, o fio do não consigo, o fio do não é para mim. O fio do minha família sempre foi assim. Olha para cada fio, e agora, com tudo que você tem, tira essa roupa, não suavemente, não devagar, com violência santa, com a raiva de quem foi enganado por tempo demais, com a determinação de quem finalmente entendeu que essa roupa nunca foi sua, e no lugar dela, imagine um manto, pesado, real, de autoridade espiritual, um manto que não foi comprado, que não foi conquistado por mérito, que foi herdado. Porque você é filho da fonte de toda a abundância. Porque os textos mais antigos do mundo declaram: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não talvez, não se eu me esforçar o suficiente. Nada me faltará. Decreto absoluto, da mais alta autoridade espiritual que existe. E se nada vai te faltar, por que você ainda está vivendo como se faltasse? Por causa da roupa velha, que hoje foi tirada. Agora repete em voz alta, com a voz de quem está vestindo o manto pela primeira vez, com os ombros para trás, com o olhar direto, com a coluna de herdeiro. Eu não sou mais o que eu era. Eu sou herdeiro da abundância. Eu carrego autoridade sobre as finanças da minha vida. O ciclo de escassez termina em mim. Eu não vim até aqui para continuar como estava. Eu vim para mudar. E a mudança começa agora. Não amanhã. Agora. Sente o peso dessas palavras no seu peito. Porque identidade nova atrai guerra nova. As forças que viviam confortáveis na sua escassez não vão aceitar essa mudança em silêncio. Elas vão reagir, vão mandar dúvida, vão mandar situações que tentam confirmar a roupa velha, vão mandar vozes, de dentro e de fora, dizendo que você está se iludindo. E é exatamente por isso que o próximo bloco existe, para te dar a coragem espiritual necessária para sustentar esse manto, mesmo quando tudo ao redor gritar para você tirar. Fica aqui, porque o que vem agora é a diferença entre quem muda e quem quase mudou. Coragem, não a coragem dos filmes, não a coragem de quem não sente medo, a coragem real, a que dói, a que treme, a que avança mesmo com o joelho no chão. Essa coragem tem um nome específico no mundo espiritual. Chama-se fé em movimento. Não fé sentada. Não fé esperando o sinal. Fé que se levanta antes de ver o resultado. Fé que decreta antes de ver o dinheiro. Fé que veste o manto antes de sentir o calor. Essa
É a coragem mais rara e mais poderosa que existe. E eu preciso ser direto contigo agora. Neste ponto do vídeo, algo está acontecendo dentro de você. Pode ser emoção, pode ser convicção crescendo, pode ser aquela sensação de que dessa vez é diferente, mas pode também ser resistência. Pode ser a voz que diz: já senti isso antes, já acreditei antes, já fui até o fim de vídeos como esse antes. E no dia seguinte a conta continuava no vermelho. Se essa voz está aí, eu não vou te pedir para ignorá-la. Eu vou te pedir para olhar direto para ela e dizer: eu sei que você está aí. Eu sei de onde você veio. E eu vou avançar mesmo assim. Porque isso é exatamente o que coragem espiritual parece por dentro. Não é ausência de dúvida. É avanço apesar dela. Pensa num osso quebrado. Quando ele está fraturado, dói de um jeito. Mas quando ele começa a curar, dói de outro jeito. Mais fundo, mais intenso. Como se estivesse piorando, quando na verdade está melhorando. E quem não sabe disso, para o tratamento na hora errada, acha que piorou, quando na verdade estava a um passo da cura. Você está nesse momento agora. A intensidade que você está sentindo não é sinal de que não vai funcionar. É sinal de que está funcionando. É o osso espiritual consolidando. É a raiz nova se aprofundando. Não para agora. E deixa eu te mostrar como coragem espiritual aparece na prática. Não em teoria. Na vida real. No cotidiano financeiro que você vive. Coragem espiritual é quando você abre o aplicativo do banco, vê o saldo negativo, e em vez de fechar com aquele aperto familiar, você coloca a mão na tela e declara: isso está mudando. O dinheiro está chegando, com um número negativo ainda na sua frente, sem fingir que não está lá, mas sem deixar que ele defina o amanhã. Coragem espiritual é quando alguém pergunta como você está financeiramente. E em vez de desabar ou fingir, você responde: está em transição. A virada está chegando. E você acredita nisso enquanto fala. Não como negação, como decreto. Coragem espiritual é quando o boleto chega e o dinheiro não está lá ainda. E você não entra em pânico, não entra em espiral de ansiedade, mas respira fundo e declara: os recursos que preciso estão sendo liberados agora. E age como se fosse verdade, porque no mundo espiritual já é. Coragem espiritual é quando a pessoa mais próxima de você, sem querer, reforça a identidade velha. Diz que você sempre foi assim, que na família de vocês sempre foi difícil, que não adianta sonhar alto, e você não briga, não discute. Mas, por dentro, com firmeza absoluta, decide: essa narrativa termina em mim. Eu sou a virada da minha linhagem, e nada que alguém diga vai mudar isso. Agora eu quero que você faça algo que vai requerer exatamente essa coragem. Vai nos comentários e escreve: eu tenho coragem de receber. Parece simples, não é? Porque receber é o ato mais assustador para quem passou anos em escassez. Quem viveu muito tempo sem desenvolveu um reflexo de rejeição ao que vem. Sabota sem perceber. Deixa a oportunidade passar. Fecha a mão quando devia abrir. Porque no fundo, a identidade velha ainda sussurra: isso vai ser tirado de mim. Não vai durar. Não mereço. Mas hoje, você está quebrando esse reflexo. Hoje você está dizendo: eu tenho coragem de receber. Eu tenho coragem de prosperar. Eu tenho coragem de viver diferente. Mesmo antes de ver. Mesmo sem garantia. Mesmo com o joelho tremendo. Escreve nos comentários agora. E se inscreve no canal. Porque o que vem nos próximos dias vai continuar construindo sobre o que foi estabelecido aqui. E você precisa estar presente para cada camada. Porque agora, chegamos num ponto que transforma tudo. O ponto em que a batalha deixa de ser só sua. O ponto em que o céu para de observar e começa a intervir. O ponto em que guerreiros que você não consegue ver descem para lutar ao seu lado. Prepara o seu espírito.
porque o próximo bloco é onde o invisível se move pelo visível. Existe um momento em toda batalha espiritual, onde o combate ultrapassa as forças humanas, onde o peso é grande demais para carregar sozinho, onde a dívida é funda demais, onde o cansaço é real demais, onde as forças contrárias são numerosas demais. E é exatamente nesse momento que o céu para de observar e desce. Você chegou nesse momento agora, e eu preciso que você entenda o que isso significa. Não é derrota, é o ponto de inflexão, é o momento em que a batalha muda de natureza, em que você para de lutar sozinho, e forças que transcendem a capacidade humana entram no campo. Eu quero que você sinta algo agora. Não imagine vagamente, sinta de verdade. Sente o peso que você carrega hoje, o peso concreto, o nome que está negativado, o valor exato da dívida que não para de crescer, o rosto de quem você precisa provar, mas ainda não conseguiu, a sensação de chegar no fim do mês e calcular se vai ter para o básico. Esse peso tem um tamanho, tem uma textura, tem um cheiro. Você conhece esse peso melhor do que qualquer coisa. Sente ele agora, todo ele. Não para se afogar, mas para fazer uma coisa específica com ele. Agora imagine esse peso sendo levantado. Não por você. Suas mãos já tentaram. Não por circunstâncias favoráveis. Elas ainda não chegaram. Mas por mãos que não são humanas. Mãos de luz. Mãos de fogo vivo. Mãos que foram criadas especificamente para carregar o que você não consegue. Imagine guerreiros descendo agora, não suavemente, com urgência, com propósito, com espadas de chama que cortam o invisível, como faca quente em cera, cortando cada corrente que manteve você preso. E agora preciso falar sobre essas correntes, porque elas não começaram com você. Essa escassez que você enfrenta, em muitos casos, tem raízes que vão mais fundo do que a sua história. Pensa na sua família por um momento. Não com julgamento, com observação. Existe um padrão? Avós que trabalharam a vida toda e morreram sem acumular nada? Pais que sempre disseram que dinheiro é difícil? Uma sensação coletiva na sua linhagem, de que prosperidade é para outros, de que a sua família sempre foi assim, de que sempre vai ser? Essa sensação tem um peso específico. É como uma herança às avessas, passada de geração em geração, não em documentos, não em conversas explícitas, mas em crenças, em padrões de comportamento, em reflexos automáticos diante do dinheiro, em uma voz coletiva que diz: na nossa família sempre foi assim. Isso tem um nome no mundo espiritual, corrente geracional de escassez, e ela é real. Tão real quanto qualquer dívida no seu nome. Mas hoje, essa corrente vai ser cortada. Não amanhã, não quando a situação melhorar. Agora. Pelos guerreiros que foram convocados neste momento. Que não vieram só pela sua geração. Vieram pela sua linhagem inteira. Vieram para que seus filhos nunca precisem carregar o peso que você carregou. Para que seus netos nem saibam o nome desse peso. Para que a escassez geracional encontre o seu fim em você. Hoje, neste momento. Coloca a mão direita no peito agora. Sente o coração. Cada batida é um decreto de que você ainda está no tempo. De que a mudança ainda é possível. De que o céu ainda tem planos sobre a sua prosperidade. E agora, com a mão no peito, com a convicção de herdeiro, declara: eu aceito a intervenção celestial sobre as minhas finanças. Eu declaro que toda corrente de escassez geracional está sendo cortada agora. Eu decreto que a minha linhagem entra numa nova era de prosperidade a partir deste dia. O que começou em mim não volta atrás. Nunca mais. Para sempre. Agora vai nos comentários e escreve: os guerreiros celestiais estão lutando por mim agora. Não como frase bonita, como reconhecimento real, como declaração de que você sabe que não está sozinho, de que forças maiores do que você estão envolvidas nessa virada. E compartilha este vídeo agora.
com alguém que você sabe que está sufocando, com alguém que você olha e reconhece o mesmo peso que você carregou. Porque quando você semeia prosperidade na vida de outro, enquanto ainda está esperando a sua própria, você demonstra para o mundo espiritual o nível de fé que ativa a colheita multiplicada. Compartilha agora, porque agora entramos na fase que este vídeo inteiro estava construindo. A fase em que a batalha espiritual deixa de ser defensiva e se torna ofensiva. Em que você para de resistir à escassez e começa a destruí-la. Em que você para de sobreviver e começa a avançar. A guerra começa agora, e você não vai entrar nela despreparado. Você vai entrar como guerreiro, como herdeiro, como alguém que sabe exatamente o que veio fazer. Chegou a hora, não de pedir, não de implorar, não de suplicar mais uma vez esperando um resultado diferente. Chegou a hora de lutar, e antes de começar, eu preciso que você entenda uma coisa sobre o inimigo que você está enfrentando. A escassez não é passiva. Ela não acontece com você por acidente. Ela age. Ela persegue. Ela encontra os pontos de fraqueza e empurra exatamente ali. Ela aparece quando você está mais cansado, quando você está mais vulnerável, quando você finalmente começou a acreditar que estava melhorando, e então manda um boleto inesperado, uma despesa que não estava no planejamento, uma oportunidade que some na hora errada. Ela é assim, calculada, persistente, específica, mas ela tem um ponto fraco que poucos descobrem. Ela não suporta confronto direto. Ela prospera no silêncio, no agachar, no aceitar. Não é assim mesmo, mas quando você levanta a voz, quando você ergue a autoridade de herdeiro, quando você para de receber os golpes e começa a dar, ela não tem onde se esconder. Porque escassez foi construída para vencer quem abaixa a cabeça. Ela nunca foi construída para enfrentar um guerreiro de pé. E hoje, você está de pé. Então agora, eu preciso que você traga tudo. Não metade. Tudo. Toda a raiva acumulada de anos de sufoco. Toda a fome de mudança que te trouxe até aqui. Todo o cansaço de chegar no fim do mês sem o suficiente. Toda a vergonha de não ter conseguido dar o que queria para quem ama. Pega tudo isso e transforma em combustível. Porque combustível é o que move guerreiros. Levanta agora. Se você puder fisicamente, levanta. Fica de pé, com os ombros para trás, com os pés firmes no chão, com a coluna de herdeiro, porque o que vem agora não se decreta curvado. Começa, cada linha, com a voz de quem chegou no limite, com a convicção de quem não vai mais aceitar, com a autoridade de quem sabe quem é. Eu decreto guerra, guerra total, contra toda a escassez que tentou se instalar na minha vida. Fala de novo, mais forte. Eu decreto guerra contra toda a dívida que tentou definir a minha identidade, contra todo o espírito de pobreza que perseguiu a minha linhagem, contra toda a força invisível que fechou portas financeiras na minha vida. Mais forte ainda, eu decreto guerra contra todo o pensamento de insuficiência que ocupou a minha mente, contra toda a palavra de escassez que saiu da minha boca, contra toda a crença de que prosperidade não é para mim. Acabou. Hoje. Aqui. Agora. Para. Respira. Sente o que aconteceu no seu peito enquanto falava. Porque algo se moveu. Algo que estava imóvel há anos começou a ceder, como uma muralha que recebeu a primeira marretada. Ela ainda está de pé, mas já sabe que vai cair. E agora, o segundo decreto. Mais específico. Mais cirúrgico. Cada linha apontada para uma corrente específica da sua vida. Eu declaro que toda porta financeira fechada injustamente está sendo arrombada agora. Não aberta suavemente, arrombada. Com a violência santa de quem tem autoridade. Eu declaro que todo dinheiro retido, todo recurso bloqueado, toda provisão represada está sendo liberado agora, com juros, com restituição, com o dobro do que foi roubado,
Eu declaro sobre o empréstimo que foi negado, aprovado, sobre o financiamento que foi bloqueado, liberado, sobre a oportunidade que foi sabotada, restaurada, com correção sobrenatural, com velocidade que vai surpreender. Eu declaro que a minha conta bancária, a minha carteira, a minha casa, a minha família, entram agora numa era de provisão que não tem retrocesso, uma era que começa hoje, e não tem data para terminar. Para novamente, respira fundo, 2 vezes, porque você acabou de fazer algo que vai ecoar muito além deste momento. Você confrontou o inimigo que vivia na sua passividade. Você decretou guerra quando era mais fácil continuar aceitando. Você se levantou quando tinha razão para continuar curvado. E o mundo espiritual registrou cada palavra. Vai nos comentários agora e escreve: eu decreto guerra contra toda a escassez da minha vida. Escreve cada palavra, porque esse comentário é o seu registro público, o documento visível de que hoje foi diferente, de que hoje você escolheu lutar, de que hoje a guerra virou. E agora, depois da guerra, vem o que todo guerreiro aguarda: a tomada de posse, o momento em que você para de destruir o inimigo e começa a ocupar o território que ele deixou, o momento em que as mãos param de empunhar a espada e começam a receber a herança. O próximo bloco é o mais poderoso de todo este vídeo. É o decreto financeiro supremo, o que sela tudo, o que estabelece tudo, o que manifesta tudo. Não sai agora. Você chegou longe demais. O melhor ainda está vindo. Chegamos. Não há mais preparação. Não há mais introdução. Este é o momento. O que vem agora é o decreto mais completo, mais poderoso, mais abrangente, que você já pronunciou sobre as suas finanças. E eu preciso de tudo de você, não de parte. Tudo. Cada átomo de convicção que você construiu ao longo deste vídeo, cada camada de autoridade que foi sendo estabelecida, cada fio do manto de herdeiro que você vestiu, traz tudo agora. Porque este decreto não é uma oração, é uma ordem, dada por herdeiro, para o mundo espiritual, sobre a realidade física da sua vida financeira. Antes de começar, uma coisa: pensa num número, não abstrato, o número real, o valor exato da dívida que mais pesa, ou o valor do sonho que você adiou mais vezes, o número do salário que você sabe que merece, o valor da casa, do carro, da reserva que nunca conseguiu construir. Pega esse número, segura ele na mente como se fosse um objeto físico, pesado, real, com textura, com cor, com o peso de tudo que representa, porque este decreto vai ser pronunciado sobre esse número específico, não sobre algo vago, sobre esse, exatamente esse. Agora coloca a mão no peito, sente o coração, e quando eu disser agora, você vai abrir a boca e vai decretar como nunca decretou antes, com o número na mente, com o manto nos ombros, com a voz de quem não está pedindo, mas tomando o que já lhe pertence. Agora, eu decreto sobre as minhas finanças, todo o ciclo de escassez, destruído, toda corrente de dívida, quebrada, todo espírito de insuficiência, expulso. Agora, neste momento, por autoridade irrevogável de herdeiro, respira, continua. Eu decreto que o dinheiro que tem o meu nome está sendo liberado agora, não está a caminho, está chegando, das mãos certas, dos lugares certos, pelos caminhos que eu conheço e pelos caminhos que vão me surpreender. Hoje, esta semana, neste mês, com abundância que vai ultrapassar o número que eu tenho na mente agora, mais forte agora, eu decreto sobre cada porta financeira fechada, que está sendo arrombada agora, cada empréstimo que foi negado, aprovado, cada financiamento que foi bloqueado, liberado, cada oportunidade que foi sabotada, restaurada com juros, cada recurso que foi represado, liberado com correção sobrenatural.
Não para. Continua. Eu decreto sobre as minhas dívidas que o dinheiro para pagá-las está chegando. Não depois. Não talvez. Não se tudo der certo. Está chegando. Com certeza. Com velocidade que vai surpreender. Com abundância que vai ultrapassar o necessário. Eu decreto que a minha família não vai mais conhecer escassez. Que os meus filhos vão herdar prosperidade, não dívida. Que a minha linhagem entra agora, numa era de abundância sem retrocesso, sem volta, sem negociação. Agora a parte mais específica. Fala com tudo. Eu decreto que o carro que preciso está vindo. A casa que sonhei está vindo. A tranquilidade de acordar sem aperto no peito está vindo. Dinheiro sobrando no fim do mês está vindo. A conta bancária cheia está vindo. A reserva que nunca consegui construir está sendo construída agora. A viagem que adiei está vindo. O presente que não pude dar está vindo. Tudo está vindo. Para. Respira fundo. 2 vezes. Eu decreto que nada disso é sonho. É herança. É direito espiritual. Foi separado para mim antes de eu existir. E eu tomo posse agora. Com fé que não vacila. Com autoridade que não negocia. Com a certeza absoluta de quem sabe quem é. Agora o selo final. A linha que fecha tudo, que estabelece tudo, que manifesta tudo. Está decretado, está selado, está estabelecido. No mundo espiritual, em manifestação imediata no mundo físico. Hoje, agora, sem retrocesso, sem volta, sem negociação. Assim é. Assim será. Assim já está sendo. Fica imóvel por 5 segundos. Não fala. Não pensa. Só sente. Deixa o peso desse decreto assentar em cada célula do seu corpo, em cada área da sua vida financeira, em cada portal que foi aberto hoje. Agora vai nos comentários e escreve apenas: eu tomo posse. 3 palavras. As 3 palavras mais poderosas que um herdeiro pode pronunciar. Não estou pedindo, não estou suplicando, estou tomando posse. Escreve agora, porque o decreto foi feito, a guerra foi travada, a posse foi declarada. Mas ainda falta uma coisa, a mais poderosa de todas, a multiplicação. Porque herdeiros não recebem o suficiente. Herdeiros recebem com sobra, com abundância que transborda, com o suficiente para si e ainda para semear na vida de outros. E o próximo bloco vai ativar essa multiplicação sobrenatural sobre tudo que foi liberado aqui hoje. Não sai agora. O que vem a seguir vai determinar a velocidade com que tudo isso se manifesta. Você acabou de tomar posse, mas eu preciso te dizer algo sobre o que acontece depois disso. Depois da tomada de posse, vem o teste mais silencioso de todos. Não é um ataque barulhento. Não é uma dívida nova. Não é uma circunstância dramática. É uma tentação. A tentação de guardar, de fechar as mãos em volta do que chegou, de travar o cofre com medo de perder, de dizer: agora que finalmente tenho, vou segurar com tudo que tenho. E é exatamente nesse momento que a lei da multiplicação ou se ativa ou se fecha. Pensa no agricultor. Não o agricultor de livro. O agricultor real, que acorda de madrugada, que planta no frio, que planta no calor, que olha para a semente na mão e sente a tentação de não plantar, de guardar, de garantir pelo menos a semente. Porque plantar significa risco, significa abrir a mão, significa confiar numa lei que não pode controlar. Mas ele planta, abre a mão, lança a semente na terra e some. Por semanas não vê nada. O chão parece igual, a terra parece fria. Nada confirma que a semente sobreviveu. Nada confirma que vai germinar. E então, um dia, algo rasga o chão. Pequeno, quase imperceptível, mas está lá, vivo, crescendo. E esse agricultor, que abriu a mão quando era mais fácil guardar, vai colher muito mais do que plantou. Sempre, sem exceção. Essa é a lei, e ela está disponível para você agora.
Mas semeadura não é só dinheiro. E eu preciso que você entenda isso com precisão. Semeadura é compartilhar este vídeo agora com aquela pessoa da família que você sabe que está sufocando, que acorda de madrugada com ansiedade de dívida, que sorri de dia e chora de noite, que nunca pediu ajuda, mas você sabe que precisa. Manda este vídeo para ela agora. Não depois do vídeo. Agora. Enquanto continua ouvindo. Porque quando você semeia prosperidade na vida de outro, especialmente quando ainda está esperando a sua própria colheita, você demonstra para o mundo espiritual um nível de fé que poucos têm coragem de exercer. E esse nível de fé ativa uma colheita multiplicada que não tem teto. Semeadura é também falar diferente sobre dinheiro a partir de hoje, parar de dizer que não tem e começar a declarar que está chegando, parar de tratar o dinheiro como inimigo que escapa e começar a honrá-lo como provisão que vem, porque o que você honra se expande e o que você rejeita vai para onde é honrado. Agora o decreto de multiplicação, não o decreto de sobrevivência, não o decreto de quem quer só sair do vermelho. O decreto de quem entendeu que prosperidade não tem teto. Repete comigo, com a voz de quem já recebeu e agora está ativando a expansão. Eu decreto multiplicação sobre tudo que está chegando na minha vida. Cada real que entrar se multiplica. Cada oportunidade que aparecer se torna 10. Cada porta que abrir revela um corredor inteiro. Cada semente que eu plantar produz colheita sobrenatural. Eu decreto multiplicação sobre o meu trabalho, que o meu esforço retorna amplificado, que as minhas habilidades são reconhecidas e remuneradas acima do que espero, que as minhas ideias se transformam em prosperidade concreta, que cada hora investida retorna em abundância multiplicada. Eu decreto multiplicação sobre os meus relacionamentos, que as pessoas certas estão chegando, com as oportunidades certas, no momento certo. Conexões que ainda não consigo imaginar estão sendo preparadas agora para acelerar tudo que foi decretado. Eu decreto que não vou só sair do vermelho, vou construir riqueza. Não vou só pagar as dívidas, vou ter sobra. Não vou só sobreviver, vou prosperar, de uma forma que vai surpreender até quem me conhece há anos, de uma forma que vai fazer pessoas perguntarem: o que mudou em você? E a resposta vai ser simples. Eu acordei, eu vesti o manto, eu decretei e recebi. Multiplicação, sem limite, sem teto, sem fronteira, agora e para sempre. Fica em silêncio por um momento. Sente o tamanho do que foi decretado. Não é decreto de sobrevivência. É decreto de dominância financeira. De alguém que parou de pedir o mínimo e começou a reclamar o máximo. O que foi separado, o que já tem o seu nome, no mundo espiritual. Agora vai nos comentários e escreve: eu decreto multiplicação sobre a minha vida agora. E compartilha este vídeo com pelo menos 3 pessoas, não como sugestão, como ato de semeadura, como a primeira ação concreta da lei da multiplicação, sendo ativada na sua vida. Compartilha agora. Mas atenção, existe uma ameaça que aparece exatamente neste ponto. Depois da tomada de posse, depois da multiplicação decretada, uma ameaça que não vem de fora, que vem de dentro, e que pode destruir silenciosamente tudo que foi construído aqui nas próximas horas. Ela se chama dúvida pós-decreto, e o próximo bloco é a blindagem que vai impedir que isso aconteça. É a muralha mental que vai proteger cada decreto, cada camada de autoridade, cada semente plantada hoje, até que a manifestação apareça no mundo físico. Fica, porque o que vem agora pode ser o que determina se tudo isso muda de verdade. Ou fica só numa boa memória de um vídeo que você assistiu. Presta atenção agora, porque o que vou te dizer neste bloco é o que a maioria das pessoas nunca ouve. É o que explica por que tantas ativações espirituais, tantos momentos poderosos,
Tantas viradas que pareciam certas não se sustentaram. Existe um padrão. Ele se repete com uma precisão assustadora. A pessoa passa por uma ativação poderosa, sente a mudança acontecendo, decreta com convicção, sai do momento com o coração cheio, e então, nas próximas horas, às vezes nos próximos minutos, o primeiro pensamento chega, pequeno, quase gentil. Mas será que funcionou mesmo? Você não percebe que é um ataque. Parece razoável, parece só uma reflexão honesta. E aí vem o segundo. Eu já senti isso antes, e no dia seguinte estava igual. Ainda parece razoável. Ainda parece só memória. E o terceiro. Minha situação é muito específica. É diferente. E o quarto. Talvez para outros funcione. Um por um. Silenciosos, pacientes, como água infiltrando numa parede. Você não vê o dano. Não sente acontecendo. Até que um dia olha e percebe que a convicção foi embora, que o decreto foi embora, que a esperança foi embora, e você está exatamente onde estava antes, não porque o decreto não tinha poder, mas porque a blindagem não foi construída. Então vamos construí-la agora, não com teoria, com ferramentas concretas, que você vai usar nas próximas horas, nas próximas 72 horas. Que são as mais críticas depois de uma ativação. Ferramenta número 1. Quando o pensamento de dúvida aparecer, não lute contra ele, nomeie. Diga internamente com precisão cirúrgica: eu te vejo. Você é o contra-ataque. Você é o espírito de escassez tentando recuperar o território que perdeu hoje. E você não vai passar. Porque o que você nomeia, você controla. O pensamento que você deixa sem nome cresce no escuro. O pensamento que você nomeia perde o poder de operar em silêncio. Ferramenta número 2. Substituição imediata. No segundo exato em que o pensamento contrário aparecer, você substitui, sem negociação, sem considerar se o pensamento tem razão. Nunca vai melhorar, vira. A minha virada está chegando agora. Isso não funcionou, vira. O decreto foi feito e está em manifestação. Minha situação é diferente, vira. Eu sou herdeiro e o que me pertence está vindo. Imediato. Sem hesitação. Sem dar ao pensamento contrário nem um segundo de atenção. Ferramenta número 3. Âncora física. Escolhe um gesto agora. Pode ser o punho fechado batendo na palma aberta. Pode ser a mão no peito. Pode ser um estalar de dedos. Qualquer gesto que seja seu, pessoal, intransferível. E toda vez que a dúvida atacar, você faz esse gesto, porque o corpo e a mente estão conectados de uma forma que a ciência ainda está tentando entender completamente. Um gesto físico intencional interrompe o loop mental, quebra o padrão. Ancora você de volta na realidade do herdeiro, em vez da narrativa do devedor. Escolhe seu gesto agora. E usa, toda vez que precisar, sem vergonha, sem hesitação. Essas 3 ferramentas juntas formam uma blindagem que nenhum contra-ataque consegue atravessar. Desde que você as use, desde que você seja intencional, todos os dias, especialmente nos momentos em que parece mais difícil acreditar. E agora, chegamos ao momento final. O decreto que sela tudo, o mais completo. O mais pesado, o que não é encerramento, mas abertura. O ponto em que você fecha o ciclo de escassez e inaugura o ciclo da manifestação. De pé, mão no peito, sente o coração, fecha os olhos por 3 segundos, respira fundo, abre os olhos e fala cada linha com a voz de quem chegou até aqui, de quem não desistiu, de quem tem o manto nos ombros, de quem sabe quem é. Eu sou herdeiro da abundância. Fui criado para prosperar. Prosperidade é o meu direito espiritual. E eu tomo posse dele agora, sem pedir permissão, sem esperar aprovação, sem negociar com a escassez. Eu decreto o fim de toda escassez na minha vida, o fim de toda dívida que tentou me definir, o fim de toda corrente geracional de pobreza.
O fim de todo espírito de insuficiência. O fim de toda a crença de que não mereço. Acabou. Hoje. Aqui. Agora. Irrevogavelmente. Eu decreto o início. O início de uma era de provisão sobrenatural. De portas que não fecham mais. De oportunidades que não escapam mais. De dinheiro chegando por caminhos esperados. E por caminhos que vão me surpreender. De contas pagas. De sonhos realizados. De família provida. De filhos herdando prosperidade. De linhagem transformada. Para sempre. Eu decreto que as palavras ditas aqui hoje não voltam vazias. Vão cumprir o propósito para o qual foram enviadas. No tempo certo. Da forma certa. Com a abundância certa. Eu decreto sobre a minha mente blindagem total. Sobre o meu coração fortaleza inabalável. Sobre as minhas mãos bênção em tudo que tocarem. Sobre os meus passos direção para os lugares certos. Sobre a minha voz instrumento de decreto. Nunca mais de lamento. Está decretado. Está selado. Está estabelecido no mundo espiritual. Em manifestação no mundo físico. Hoje. Agora. Sem retrocesso. Sem volta. Sem negociação. Assim é. Assim será. Assim já está sendo. Fica em silêncio. Não 30 segundos. 1 minuto inteiro. Só respira. Não analisa. Não questiona. Não verifica se funcionou. Só deixa. Deixa o decreto fazer o trabalho que foi feito para fazer. Deixa o mundo espiritual processar o que foi estabelecido. Deixa o herdeiro que você é existir em paz. Por pelo menos 1 minuto. Agora vai nos comentários. E escreve. Está decretado e estabelecido na minha vida. Cada palavra. Sem abreviar. Porque essa é a sua assinatura final. O documento público da sua virada. O registro de que você foi até o fim. De que hoje foi diferente. De que o ciclo mudou. E agora, temos o último momento juntos. O encerramento. Onde você vai receber instruções específicas sobre o que fazer nas próximas 72 horas para sustentar, acelerar e proteger tudo que foi ativado aqui. Porque o que acontece depois deste vídeo é tão determinante quanto o que aconteceu durante ele. Fica. Porque você chegou longe demais para sair agora. Você chegou até aqui, e eu preciso que você entenda o peso disso. Não estou sendo gentil, estou sendo preciso. A maioria das pessoas que começou este vídeo não chegou até aqui. Saíram nos primeiros minutos. Saíram no meio. Saíram quando a resistência ficou desconfortável. Você não saiu. Você ficou. Você decretou quando era mais fácil duvidar. Você avançou quando era mais fácil pausar. E isso é um registro espiritual que não pode ser apagado. O mundo espiritual viu e está respondendo. Agora, neste momento. No invisível que antecede o visível. Mas eu preciso te dizer algo que a maioria dos vídeos não diz. A ativação que aconteceu aqui é real. Os decretos têm poder. As portas começaram a se abrir. Mas ativação espiritual sem sustentação. É brasa sem combustível. Brilha intensamente. E apaga. E por isso, as próximas 72 horas são as mais críticas da sua jornada de prosperidade. O que você fizer nesse período vai determinar se a manifestação acontece rapidamente ou se perde velocidade antes de chegar. Então, as instruções. Não sugestões. Instruções. Instrução número 1. Volte a este vídeo amanhã. E depois de amanhã. 3 dias consecutivos. Não pule um. Não substitua por outro vídeo. Você não precisa assistir tudo de novo, mas volte. Ouça pelo menos o decreto final. Repita com a mesma convicção de hoje. Ou com mais. Porque cada retorno é uma rega sobre a semente que foi plantada. E semente sem água. Nos primeiros dias depois do plantio. Morre antes de germinar. 3 dias. Sem interrupção. A corrente espiritual se fortalece na continuidade. E se rompe na omissão. Instrução número 2. Compartilha este vídeo agora.
Não quando você ver resultado. Agora, antes de fechar, com pelo menos 3 pessoas. Aquela pessoa da família que você sabe que está no sufoco. Aquele amigo que você viu pedindo ajuda financeira recentemente. Aquela pessoa que você olha e reconhece o mesmo peso que você carregou. Manda agora, porque esse compartilhamento não é favor, é semeadura. E a colheita da semeadura vem sobre você, não sobre quem recebeu, sobre você. Compartilha antes de fechar este vídeo. Instrução número 3. Se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Não como formalidade, como decisão espiritual de continuar. Porque nos próximos dias vão ter novos decretos, novas ativações, novos blocos de prosperidade, cada um construindo sobre o que foi estabelecido hoje, como andaimes, como camadas de concreto, cada uma mais sólida que a anterior, até que a estrutura da sua prosperidade esteja tão enraizada que nenhuma força contrária consiga mover. Inscreve agora. Instrução número 4. Nos próximos 3 dias, observe com atenção de guerreiro, não de quem espera passivamente, de quem sabe que o movimento já começou e está atento aos sinais, porque a manifestação raramente chega como você imaginou. Ela chega numa conversa inesperada, numa mensagem que você não esperava, numa ideia que surge no silêncio, numa oportunidade que aparece de um lugar improvável. Não descarte nada como coincidência. No mundo espiritual, não existe coincidência. Existe provisão chegando pelos canais que foram abertos hoje. Observa, reconhece, e quando chegar, por menor que pareça, agradece imediatamente, porque gratidão não é educação espiritual, é combustível de multiplicação. O que você agradece, cresce. O que você reconhece como bênção, atrai mais bênção. Instrução número 5. Esta noite, antes de dormir, repete o decreto final em voz alta. No seu quarto, com a porta fechada, sozinho com o mundo espiritual. Porque as palavras pronunciadas no silêncio da noite penetram de uma forma que o barulho do dia não permite. É quando tudo está quieto que o mundo invisível está mais receptivo. Fala o decreto final esta noite. E amanhã de manhã, antes de qualquer coisa, antes do celular, antes das notificações, antes de deixar o mundo entrar, fala 3 palavras. Só 3. Eu sou herdeiro. Todos os dias. Como a primeira coisa que sai da sua boca. Como a primeira declaração do dia. Como o tom que você seta, antes de qualquer circunstância ter a chance de setar por você. E agora, o momento final. A oração que fecha tudo. Não decreto desta vez, porque depois da guerra, depois da batalha, depois da espada, vem o momento em que o guerreiro abaixa a arma e simplesmente descansa no que foi estabelecido, fecha os olhos, respira fundo e ouve. Que tudo que foi decretado aqui hoje chegue sem obstáculo. Que cada porta aberta hoje permaneça aberta. Que cada corrente quebrada hoje nunca mais se forme. Que cada semente plantada hoje germine em tempo acelerado. Que os guerreiros celestiais convocados hoje permaneçam em guarda. Que a nova identidade assumida hoje se aprofunde a cada amanhecer. Que a multiplicação decretada hoje se manifeste de forma visível, de forma que surpreenda, de forma que testemunhe, de forma que inspire outros a acreditar que este não seja mais um vídeo que você assistiu, mas o dia em que tudo mudou, o dia em que você parou de pedir e começou a decretar, o dia em que você tirou a roupa da escassez e vestiu o manto do herdeiro, para nunca mais tirá-lo. Assim é. Assim será. Assim já está sendo. Abre os olhos. Você não é mais quem entrou neste vídeo. Algo foi quebrado, algo foi estabelecido, algo foi inaugurado. E nas próximas horas, nas próximas semanas, você vai ver os sinais. Pequenos primeiro,
depois maiores, depois impossíveis de ignorar. Guarda isso, porque quando o primeiro sinal chegar, você vai lembrar deste momento, deste exato segundo, em que você escolheu acreditar, em que você decretou antes de ver, em que você se levantou como herdeiro, mesmo sem ter ainda a herança nas mãos. Vai nos comentários agora e escreve: eu fiz o decreto. Estou pronto para receber. Essa é a sua declaração final, o seu selo de encerramento, a confirmação pública de que você foi até o fim, de que hoje foi diferente, de que o ciclo mudou. Escreve agora. E compartilha com 3 pessoas antes de fechar, porque você pode ser o instrumento que muda a situação financeira de alguém que você ama. Você pode ser o canal que leva esta ativação para uma família que está esperando exatamente isso, sem saber que estava esperando. Compartilha, semeia e colhe. Você é herdeiro. Viva como tal, a partir de hoje, sem retrocesso, sem volta,